Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar como definir o produto ideal e o principal, como encontrar ele no Alibaba. E para você que é novo aqui no nosso canal, eu me chamo Luiz Miller e eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo se você está pesquisando sobre produtos com viabilidade. Aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, 2 vezes por semana a gente está disponibilizando vídeos novos aqui. Isso vai agregar muito e vai ajudar bastante aí no seu processo de desenvolvimento de fornecedores. Pessoal, então o primeiro passo é você identificar qual produto que está mais sendo vendido aqui no Brasil para saber, né, se tem mercado ou se não tem mercado, tá? Então uma dica que eu dou é entra através do Google, você consegue pesquisar lá. É um termo bem simples, é uma ferramenta aberta, você consegue pesquisar por aí. Mais vendidos no Mercado Livre. Eu vou usar a referência do Mercado Livre por ser hoje o maior marketplace que a gente tem aqui no Brasil e caso você queira pesquisar nos outros também, pode ficar à vontade. Mas talvez você está começando aí, o ideal é focar primeiro em uma dessas plataformas. Coloca lá no Google, como a gente está vendo aqui na tela, mais vendidos no Mercado Livre. Ele vai puxar algumas informações, tá? E aí você clica nessa primeira opção aqui, ó, mais vendidos no Mercado Livre. Ele vai te jogar para uma próxima tela e aqui o mais legal de tudo é que ele separa por segmento. Então, uma coisa que a gente sempre fala, né? Muitos clientes nos procuram e falam o seguinte, me indica um produto que é bom, me passa algumas dicas do que eu posso importar. A comparação que a gente faz é a mesma coisa que eu conhecer uma pessoa, gostar muito dela e apresentar ela para ser a sua esposa. Você vai passar o resto da vida com essa pessoa. Mas fui eu que me identifiquei com ela. Talvez ela não tenha nada a ver com você. A escolha de um produto é absolutamente a mesma coisa. Por quê? A partir do momento que você tem identificação com algum produto, que você tem afinidade com aquele produto, com aquele mercado, você tem uma facilidade muito maior para conseguir vender. É diferente, por exemplo, se você do nada pega um produto e começa a vender, mas você não gosta, não consegue gerar conteúdo, não entende muito, né, daquele mercado, daquele tipo de produto, você com certeza vai ter uma dificuldade um pouco maior na venda. Então, entra aqui, observe os segmentos que eles estão disponibilizando, né, como aqui um exemplo. O primeiro é o segmento de games, eletrodomésticos, ferramentas, beleza e cuidado pessoal, celulares e telefones, informática, enfim, tem muito segmento aqui, tá? Uma coisa que também é importante você observar é que nós acabamos de passar por esporte e fitness, né? Os mais vendidos, tá? O top 5 aqui são suplementos, tá? Quando a gente está olhando na parte de alimentos, suplementos, enfim, medicamentos, a maioria desses produtos possuem certificações da Anvisa. Então, aqui vai a segunda dica. Evite trabalhar com produtos que tenham algum tipo de exigência ou certificação. Dessa lista aqui eu posso já tranquilamente falar para vocês. Esses suplementos pode riscar da sua lista, tá? Você pode trabalhar, lembrando que aqui são dicas práticas, tá? Eu estou tentando facilitar. Você pode sim trabalhar com isso, mas não vai ser tão simples assim, pelo menos não no início. Outro segmento aqui que é bom você tomar um pouquinho de cuidado. Celulares. Pessoal, tem muita gente oferecendo cursos e como importar celulares, iPhone, enfim, seja lá um modelo que for, mas não é tão simples quanto o pessoal apresenta. Pelo menos não da forma legal, de acordo com a legislação brasileira, tá? E aqui a gente só faz as recomendações conforme a legislação brasileira para evitar qualquer tipo de problema para você. E um outro segmento também que talvez tenha um pouquinho mais de exigências são o de eletrodomésticos, por conta da certificação do Inmetro, tá? Então, evite esse tipo de produto. Para a gente poder começar a ser prático e rápido, eu escolhi o segmento de games, tá? Olha só o produto mais vendido. Disco sólido interno da Kingston, que é uma marca conhecida, né? Se a gente clicar aqui, ele vai abrir. Esse produto aqui são cartões SSD para notebooks, que a gente sabe que está muito em alta. Muita gente está substituindo alguns modelos antigos por esse daqui, né, do SSD. E também a gente sabe que é um produto que tem um alto giro, tá? Então aqui tem as características do produto, disco sólido interno Kingston, a memória dele, mais ou menos o preço aqui, né? É bom a gente sempre comparar banana com banana, maçã com maçã. Eu não vou pegar um produto, por exemplo, um Kingston, e fazer a comparação de 240 com esse outro aqui, ó. Esse daqui provavelmente, ó, esse aqui é o de 120.
Então não adianta eu comparar o preço de um produto de 120 GB querendo manter o mesmo preço do de 240. Então é importante a gente ter esse parâmetro também, tá? A gente vai optar por trabalhar aqui com o de 240. Agora, para a gente poder dar continuidade, eu já entendi o produto, já identifiquei, percebi que ele é um produto que é um dos mais vendidos hoje no Mercado Livre. Lá vou eu pro Alibaba. Então eu vou entrar aqui no Google, vou jogar aqui Alibaba, vou entrar no site, pode ser aqui no patrocinado mesmo, ele vai abrir a tela principal. Pessoal, e uma dica muito importante que eu venho comentando com as pessoas que usam o Alibaba como uma ferramenta de pesquisa é que o formato do Alibaba ele mudou muito de um tempo para cá. Todos sabem, a gente já tem um vídeo explicando as diferenças entre Alibaba e AliExpress, então se você quiser assistir, entra lá no nosso canal, mas eu vou deixar o linkzinho aqui para você entender um pouco mais quais são as diferenças. Mas em resumo, o AliExpress ele é uma plataforma voltada para consumidor final, ou seja, empresa para consumidor. Ou, em alguns casos, até são pessoas físicas vendendo para pessoas físicas. Então a gente tem uma rastreabilidade bem menor, a gente tem uma segurança no processo bem menor também, por isso que a gente não recomenda você comprar grandes volumes. Se for algo para consumo próprio, aí sim, pode comprar lá, que são valores menores que você vai estar investindo, o risco é menor também, então você pode comprar mais tranquilo. Já o Alibaba, ele é uma plataforma B2B, ou seja, empresa para empresas, tá? Porém, de um tempo para cá, o próprio Alibaba, talvez por uma estratégia interna, acabou alterando um pouco as suas características, né? Então, quando a gente entra aqui no site, veja só estou indo um pouquinho mais para baixo aqui para você compreender, eles oferecem quantidades mínimas muito pequenas. Por exemplo, aqui é uma peça, 24 peças, 2 peças, né? Não é esse o caso, tá? A gente não vai estar trabalhando com compras em pequenas quantidades. A gente ainda assim quer comprar de empresas para empresas, tá? Então, só tomem esse cuidado aí para não ter nenhuma surpresa depois. E por que eu dou essa recomendação? Geralmente, quando a oferta que são de pequenas quantidades, dificilmente vai ser uma fábrica, dificilmente vai ser inclusive uma trading, tá? Dificilmente vai ser uma empresa. É muito provável que seja uma pessoa vendendo para você. Então, evite isso e tome esse cuidado. Agora, voltando aqui, se eu colocar nos termos de pesquisa, cartão SSD, vamos ver o que ele vai trazer aqui. Trouxe alguns fornecedores, a gente faz uma olhada prévia, ele vai nos dar algumas informações aqui, tá? Aí eu começo a identificar qual que é o fornecedor ideal que eu gostaria de trabalhar. As empresas que ficam aqui no topo são aquelas empresas que têm uma maior relevância, ou seja, tem um maior tráfego, né? Um maior número de pessoas passando por aquele. E geralmente a gente acaba conseguindo essa movimentação quando faz anúncios de produtos baratos, tá? Então não se surpreenda caso você evolui na negociação e o preço passado pelo fornecedor seja diferente daquilo que está anunciado, tá? Observe bastante com relação a isso. Para a gente poder fazer uma avaliação dos fornecedores, veja que o próprio site ele disponibiliza algumas informações, como por exemplo aqui, ó, Verified Pro, tá? É uma certificação que o próprio site dá. No caso, esse outro fornecedor aqui não tem, né? Então são comparações que a gente precisa fazer. Tem o tempo de permanência desse fornecedor dentro da plataforma, então a gente está vendo aqui que esse em específico tem 1 ano, esse aqui tem 6, esse tem 5, esse tem 2, tá? Então são alguns detalhezinhos pequenos que na maioria das vezes as pessoas acabam deixando de lado. Eu escolhi 2 fornecedores aqui para fazer uma comparação e vocês entenderem um pouquinho mais na prática como que isso funciona. Vejam só. Esse fornecedor aqui, ele está anunciando um produto, tá? Alta qualidade, drives de estado sólido, tal, tem os tamanhos aqui, o pedido mínimo e a média de preço de acordo com a quantidade que você está pedindo, tá? Aqui do lado, a gente vai verificar algumas informações importantes sobre esse fornecedor. Aqui aparece, né, Verified Supplier, significa dizer que esse fornecedor ele foi certificado pelo site. Porém, não feche os olhos e pense que não, esse cara ele é 100% seguro, tá? Não, ele é um sinal, ao que tudo indica, é um fornecedor sério com base no que o site está nos passando, tá? Então, é só um a mais que a gente deve considerar. Tem a pontuação dele dentro da loja, como se fosse as estrelinhas lá, né, que os clientes acabam dando, taxa de entrega, mais ou menos quanto que ele vendeu através do Alibaba, tá? Então, a gente pode ver aqui que foram $120 mil, né? Mais de $120 mil.
dentro do Alibaba. Com certeza ele faz vendas por fora, mas dentro da plataforma, e eu já vou explicar como que eles medem isso, mas quer dizer que aqui dentro do site foi esse o volume que ele vendeu. E tem alguns selos e algumas informações aqui que são relevantes também. Aqui embaixo, vejam só, detalhes da compra, né? O próprio Alibaba, ele tem um meio de pagamento que se chama Alipay, tá? Para quem está começando, para quem está iniciando um relacionamento com um fornecedor, nós recomendamos que seja feita a compra através dessa ferramenta. Talvez você tenha um pouquinho de dificuldade caso a sua compra seja um valor agregado muito alto, né? Não tem problema, eles não têm limitação com relação a isso, porém, se forem valores muito altos, pode ser que em algum momento a Receita Federal ela questione você. Por quê? A maioria das vezes os pagamentos dentro dessa ferramenta acontecem através do cartão de crédito, tá? Alguns fornecedores liberam boleto, outros transferência bancária, porém a grande maioria é através do cartão de crédito. Então pode ser que a Receita Federal questione com relação a isso. Mas qual que é a principal vantagem de você utilizar essa ferramenta? Caso no meio do caminho deu uma dor de barriga lá no fornecedor, ele disse que ia mandar, não mandou, ou ele mandou e você não recebeu, ficou preso em algum lugar, se extraviou, perdeu, você tem a possibilidade de solicitar o reembolso, tá? Então, nesse caso aqui, o próprio site já determina, tá? Elegível para devolução e reembolso. Tem os detalhes, você precisa dar uma lida ali, mas é uma segurança a mais que você acaba tendo também, beleza? E olha só como esse fornecedor faz o anúncio dele, tá? Ele anuncia alguns outros produtos aqui que talvez estejam relacionados à mesma fábrica. Aqui embaixo os detalhes específicos desse produto que a gente está analisando, né? Aqui tem mais algumas informações, enfim, eu quero mostrar para vocês aqui como que é a abordagem desse fornecedor. Ó, fotos do produto, algumas provas sociais, fotos da fábrica, como funciona o embarque, alguns certificados que eles têm, feiras e tal. E aqui embaixo, olha só, alguns fornecedores, né, o site, o Alibaba em si, ele não permite a pessoa, né, o vendedor, ir lá e colocar os dados dele digitados, tá? Então é muito comum que em alguns casos o fornecedor ele coloque fotos como se fosse o business card dele com os dados de contato, tá? Você até pode fazer o contato por aqui, porém ou vai ser por e-mail ou WhatsApp e às vezes no meio do caminho você pode perder alguma informação e causar algum risco, né, para sua operação. Então, inicialmente, se você ainda não conhece o fornecedor, é a primeira compra, mantenha o histórico aqui dentro da plataforma do Alibaba, tá? Que é através dessa informação aqui, né, desse campinho de contato aqui, tá? Esse é o primeiro fornecedor que numa primeira avaliação, tá, uma avaliação superficial, ele se demonstra como um fornecedor confiável. Agora, vamos lá para o outro fornecedor. Esse outro fornecedor, ele também anuncia, né, disco rígido, os tamanhos, tal, tem tudo aqui certinho, a quantidade mínima, o preço, né? O nome dele, e vocês observem que o nome, né, aqui ó, a primeira palavra é Shenzhen, aqui Shenzhen também, né? Se fala Shenzhen. Shenzhen, olha só, enquanto o outro tinha lá a informação de verificado, esse aqui não tem. Essa empresa ela demonstra aqui que tem 1 ano na plataforma e tem pouquíssimas informações com relação à credibilidade dessa empresa. Ou seja, essa aqui seria uma empresa que inicialmente eu não daria continuidade no contato, tá? Mas nada impede que você mande uma cotação, que você entenda, né, se realmente ele é, tá? Mas numa avaliação superficial, eu daria preferência para aquelas empresas que apresentam lá o selinho de verificado. Aqui também tem algumas informações, né? Então, possibilidade do pagamento, como eu falei, né, ali no fornecedor anterior, através do Alipay, eles disponibilizam isso para você, né? Tem o seguro, proteção do Trade Assurance, que é um seguro que o próprio Alibaba fornece para os compradores. Você pode, né, isso aqui é uma forma de você minimizar o risco. O que eu estou querendo dizer é que aparentemente esse fornecedor ele não tem tantos dados, tantas informações, ou não tem um histórico tão bom, né, tão relevante assim dentro da plataforma. Caso você queira economizar tempo, já nem dá continuidade no fornecedor. E aí ele vai apresentar aqui as informações dele, né? Muito semelhante ao modelo do fornecedor anterior.
tem alguns dados aqui que você pode conhecer um pouco mais sobre a empresa, sobre o produto, mas a gente percebe que são dados bem superficiais, né? Mais abaixo tem as formas de embarque, os dados de contato, perguntas frequentes e tal. E olha só, mais um detalhe importante. Enquanto no primeiro fornecedor que a gente avaliou, na parte lá onde você manda uma mensagem por dentro da plataforma, tem um nome, né? Grace G. Esse é o nome do vendedor que está anunciando. Já nesse segundo fornecedor, não tem nome nenhum, né? Ele aparece aqui em branco. Geralmente quando aparece esse nome aqui é porque essa informação não foi preenchida. Então, mais um ponto de alerta que você deve levar em consideração. Por isso que lá no início do vídeo eu comentei que às vezes são detalhes pequenos que as pessoas deixam de lado por também não entender ou não saber que aquela informação ela é relevante. Ou seja, esse fornecedor aqui não é um fornecedor que você deveria dar continuidade na sua negociação, porque provavelmente em algum momento ele vai trazer algum tipo de problema para você. Então eu já vou fechar ele aqui, vou deixar ele de lado e vamos trabalhar com a nossa amiga Grace. Vou mandar uma mensagenzinha aqui. Pessoal, lembrando que o idioma inglês, ele é universal, isso todo mundo já sabe, né? Porém, não existe a necessidade de você ter um domínio pleno da língua. Hoje em dia você pode sim usar algumas ferramentas de tradução, mas tome muito cuidado com relação à tradução de algumas palavras. Algumas coisas a gente tem um entendimento aqui no Brasil que é diferente do que os fornecedores conhecem lá. Então pode ser que, inclusive, tenha diferença no seu produto, tá? Então tome alguns cuidados. Essa daqui é uma mensagem padrão que a gente sempre manda para os nossos fornecedores para iniciar uma conversa. A partir daí, ele vai nos procurar e vai começar, né, a desenrolar a nossa conversa. E agora, para você entender um pouco mais como colocar o Alibaba para trabalhar, antes da dica de ouro, não posso deixar de pedir o seu like. Se você gostou do vídeo até aqui, está sendo útil para você, deixe o seu like, ative o sininho, aproveita e se inscreve no nosso canal para receber vídeos e dicas práticas de como aplicar isso no seu negócio e se tornar um importador de sucesso. Agora, se você é um empresário ocupado, tem, né, desejo e quer crescer, quer ganhar dinheiro, mas está meio sem tempo, vamos colocar o Alibaba para trabalhar para você. Quando você entra aqui na página onde o fornecedor, onde você vai iniciar a conversa com o fornecedor, tem alguns dados aqui embaixo, né? Quantidade, ele te dá o padrão de medida e tal, mas isso daqui não é muito relevante. Mas aqui tem uma informação muito importante, se chama RFQ, Request for Quotation. O que é o RFQ, Request for Quotation? A partir do momento que você flegar essa informação e apertar um enviar aqui, né, um send, enviar, automaticamente o Alibaba vai disparar a mesma mensagem que nós estamos enviando para a Grace, vai enviar para vários fornecedores que trabalham com o mesmo produto. Quando você fizer isso, na manhã seguinte, quando você entrar lá na sua caixa de entrada, vários fornecedores vão te mandar mensagem, vão te procurar. É como se o Alibaba falasse assim, ó, pessoal, tem o Luiz aqui que quer comprar o SSD com tal configuração. Quem que tem? Quem tiver, manda mensagem para ele aqui e depois vocês vão conversar. Então o próprio Alibaba, ele vai trabalhar para você. Você vai receber muita mensagem mesmo, porém o seu único trabalho vai ser filtrar ali com quem que você quer falar ou não. E essa cotação, esse pedido de cotação, ela tem uma validade. Caso você não receba as cotações que você gostou, né, durante as próximas 24 horas, você pode manter ela aberta, por exemplo, e continuar recebendo até que, achei o meu fornecedor ideal, encerra, né, esse pedido e aí você consegue negociar com aqueles fornecedores que você está trabalhando, tá? Por experiência, gente, trabalhar com compras não é algo tão simples, tá? Talvez a maior dedicação de tempo que você vai precisar é exatamente na pesquisa do seu fornecedor. Então, se hoje você pretende trabalhar com importação, pretende vender através do e-commerce, que para mim hoje é a principal forma de escala no mercado é através dos marketplaces e as plataformas de e-commerce. Então, se você tem esse interesse ou já trabalha e quer passar a importar e melhorar suas margens, invista tempo fazendo esse tipo de pesquisa. A partir daí, você consegue ter melhores margens, tá? Então,
Basta você flegar aqui, pedir uma recomendação do próprio Alibaba para fornecedores semelhantes, faz o envio, ele vai sozinho, né, automaticamente pesquisar fornecedores e vai te dar essas recomendações, tá? E aí, a partir daí, você começa as suas negociações. E, para finalizar, só para deixar vocês curiosos, vocês devem estar pensando, tá, e aí? Eu vi lá no Mercado Livre, SSD, o cartão SSD de 240 GB custa R$ 114. Você vai lá e me mostra um cartão SSD de $5,90. Agora você deve estar se perguntando se vale a pena fazer essa importação. E a resposta é, num próximo vídeo eu te mostro, tá bom? Então é isso aí, gente. Espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado. Não esquece de deixar o seu like. Até a próxima. Pensou em importação? Pensou as ações.